Olá, Belinha! Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar aqui sobre os filhos no momento da separação. Existem muitas inseguranças, muitos medos que a gente tem de como lidar com os filhos nesse processo tão complicado. E eu estou aqui com a doutora Thaís Nascimento, que é mestre em psicologia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Valéria. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Então vamos começar dando um monte de dicas bacanas aí para as mulheres que estão passando por esse processo de separação e não sabem muito bem como lidar com os filhos? Vai ser um prazer imenso. Doutora Thaís, é uma grande preocupação de como inserir o filho nesse processo de separação. Porque como eu passei por isso, eu sei o quanto para a gente é difícil, a gente quer super proteger, gostaria que os filhos não tivessem nenhum impacto neste momento. E aí, é possível que o filho não tenha impacto nenhum? Ou é melhor ou mais fácil, não sei, inserir ele no processo como um todo? Valéria, não existe uma fórmula certa e não existe essa possibilidade de a gente tirar o filho desse processo. É importante nós lembrarmos que ele é um ator passivo de tudo isso. Ele assiste, ele é testemunha de todo o processo em que está ocorrendo com os pais. Então é necessário sim inseri-lo em todas as etapas, desde a separação até o processo de reconstrução de toda essa nova família que está sendo estruturada, mesmo sendo em 2 lares. Mas é também importante a gente lembrar que o equilíbrio vai vir. Mas a inserção dele é fundamental para que ele possa passar por esse processo mais tranquilamente. Olha, na verdade, isso é muito importante da gente ouvir, porque a gente tem a sensação de culpa e a gente quer super proteger. E às vezes, ou até em outras conversas que nós já tivemos aqui, porque a doutora Thaís também é uma colunista do Bem Separadas, com muito prazer. Muito prazer. A gente já conversou isso e a gente comenta, né, doutora Thaís, que não é a única frustração. Se a separação dos pais pode ser considerada uma frustração para o filho, para a criança, não é a única frustração que ele vai passar na vida, né? Não. E na verdade essa superproteção, nós precisamos colocar com que ele seja mais uma das etapas que ele vai vivenciar, né? E por que não passar junto com a família apoiando, incentivando, explicando claramente o processo que está acontecendo, para também não fazer com que ele se passe por bobo, ou mesmo que ele não tenha percebido nada disso, como se a gente nem ao extremo de dramatizar, mas também nem ao ápice de fingir que nada está acontecendo. Porque eles percebem, né? Não tem jeito. Tudo está acontecendo e eles fazem parte desse contexto, não é isso? Claro. É importante a gente lembrar que o processo da separação em si ele é só uma etapa. Nós vamos passar por um período muito longo para saber lidar com todas essas transformações, é claro. Não. E essas transformações a gente precisa começar sempre pelo processo inicial da separação. E super proteger do primeira etapa, imagina como vai ser os outros, né? Como que eles vão lidar. Realmente é um assunto muito delicado, mas é importante, olha, eu gostaria de ouvir uma dica sua de como contar. Para mim foi muito difícil e eu recebo lá muitas mulheres com essa dúvida. Qual é a melhor forma de contar para os filhos? Claro. Na verdade, Valéria, não existe uma fórmula exata para isso, né? O que a gente tem que buscar é que nesse processo todo da separação, nós contemos primeiro em um local tranquilo, que a criança possa se abrir e o adolescente possa se abrir, questionar, né? Que não tenha tempo determinado, nem barulho suficiente para incomodar e também poder expressar esses sentimentos. Então, o primeiro ponto é onde, né? Faz diferença, o local em si. O segundo ponto é quando. Não existe data, certo? Para quando nós vamos contar isso. A criança, mesmo quanto mais novinha, até o jovem adulto, ele precisa ter todas essas informações, independente da idade. Eu acho que a família tem que contar quando tiver definido essa situação. Não enquanto está naquela situação de vai e volta, incertezas. Quando estiver muito bem determinado, nós precisamos sim contar para os filhos, para eles também poderem saber como vai ser lidado todo esse processo de transformação e dar uma segurança para ele, né? Sim. Então, o quando não existe data exata. Mas o como eu acho que é importante. Nós precisamos buscar a clareza de como falar. Tá com sintonia. Sim. Mesmo que não sejam mais parceiros, mas o papel de pai ainda existe. Então, tem que buscar a mesma linguagem, fazer com que essa transformação continue, né? Mas que seja esclarecida as motivações necessárias. Não ir muito adentro nesses detalhes, que seja
poucas coisas, mas que sejam as necessárias nesse sentido. A gente deve usar uma linguagem diferente dependendo da faixa etária? Por exemplo, criança a gente fala de uma forma, adolescente de uma outra forma. É legal isso? Nós precisamos lembrar que a criança tem um vocabulário restrito e o adolescente está naquela fase de se considerar muito adulto, né? Então, a criança precisa muito que nós utilizemos palavras que sejam claras para ele entender o que está acontecendo. Palavras como processo, responsabilidade, culpa, essas coisas ele ainda não tem noção nem sentimentalmente, imagina no vocabulário em que é passado. Em meio àquele turbilhão de emoções que os pais estão passando, eles precisam colocar o filho nesse centro, né? Então a criança ser mais clara. E o adolescente nós precisamos fazer com que ele seja inserido com um vocabulário mais rebuscado do que a criança. Adequado para ele, né? Porque senão ele vai talvez se sentir como uma criancinha ali, e aí fica mais difícil ainda para ele encarar todo o processo, é isso? Isso mesmo, porque acaba que se ele não perceber em que você está lidando, que ele tem clareza do que está acontecendo, buscar a participação dele nessa situação toda, ele vai se sentir inferiorizado, vai se sentir rejeitado. Então a gente pode fazer, em vez de ser uma solução para a família, buscar um equilíbrio para a família nessa situação, pode se tornar um trauma. Né? Então é bom a gente ficar bem atento, né? E a dica é, então, importante inserir eles no contexto, não tem jeito de deixar de fora, a superproteção não é o melhor caminho, né? Escolher o local, a forma de falar, dependendo da idade. Essas são realmente as dicas, as primeiras dicas, porque são tantas coisas ainda, mas são as primeiras dicas, como se a gente pudesse dizer que são os primeiros passos. E a parte que eu acho que a gente não pode deixar de lado é considerar que o pai e a mãe não podem culpar na frente dos filhos ou ter atritos nesse momento. Tem que estar muito tranquilo e trazer também uma harmonia para mostrar transformações que vão acontecer dali para frente, para ele ter segurança nisso. Porque o culpabilizar, o criticar, a culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, isso está acontecendo. Pesado. É muito pesado nesse momento específico. E aí a gente deve dizer realmente para a criança ou para o adolescente essa próxima etapa, olha, então a partir de agora, como vai ser na casa do papai, da mamãe, a rotina dele que vai mudar. Essas informações também são importantes neste momento? Nesse momento, sim. É muito importante a gente passar que vão ocorrer transformações. Que sejam pontuais, que a gente passe algumas dicas que vão ocorrer já a partir dessa próxima informação, né? Que vai morar só, que o pai vai sair de casa, que vai morar só com a mãe, que vai ficar com finais de semana com o pai, finais de semana com a mãe. É muitas informações, então a gente tem que dar um tempinho também para ele digerir tudo isso, mas que sejam bem pontuais essas transformações e tentar manter a rotina dali para frente. Doutora Thaís, vale a pena aquela história que, olha, você vai ter 2 casas, então vai ser super legal, ou isso não cola muito bem? Nós temos que levar sempre, Valéria, o lado positivo disso, mas a gente não pode exagerar também. Tem que lembrar que vai ser dolorido para todos, que vai ser um processo que é complicado, que ninguém sabe como vai ser, mas que ele vai ter o apoio, o amor, que indiferentemente de ter casas separadas, o pai e a mãe vão continuar existindo, né? Então ter 2 casas, dependendo da idade, a gente pode considerar que seja uma coisa vantajosa. Mas o mais importante é nós sermos sinceros com nós mesmos, porque não adianta falar que é uma coisa legal e que lá na frente ou o pai não participe da atividade, ou a mãe não deixe ir para a casa do pai. Ele vai sentir muito mais, né? Então a melhor coisa é ser simples, objetivo e tranquilo. São tantas informações importantes que a gente vai se envolvendo e nem vê o tempo passar, né? Tá uma delícia aqui. Mas olha, você que está aí nos assistindo e quiser mais algumas dicas em relação a este momento de separação com os filhos, você pode ir lá no Bem Separadas, que a doutora Thaís está lá, pode responder as suas perguntas. Ou se você não está passando por um processo de separação e também quer algumas dicas relacionadas à criança, à adolescente, também a doutora Thaís vai passar aqui as redes sociais dela, você pode acessar, que ela também se predispôs a responder todas as suas dúvidas e perguntas, mesmo porque a gente, mãe, tem uma expectativa de sempre acertar, mas não vem com manual de instrução, não é isso? Não mesmo. E, na verdade, o auxílio do profissional nesse processo faz com que as coisas se tornem mais tranquilas para os dois lados, tanto para a mãe quanto para o filho. Nas minhas redes sociais, psicóloga Thaís Nascimento,
Nós falamos um pouquinho relacionado a todo esse processo da infância, da adolescência, do casal, e isso pode poder facilitar um pouquinho para vocês. Não tem fórmula. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Foi muito importante te ouvir e poder trazer essa possibilidade de tantas informações que fazem toda a diferença nesse processo de separação, para que as mães possam ter um pouquinho mais de segurança e tranquilidade. O prazer é todo meu, Valéria. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Um grande beijo e até o próximo programa.